Oi, pessoal, boa noite. Desculpa aí esse atraso. Questões técnicas, eis que de repente já estou sentada aqui com tudo arrumado, tudo bonitinho. Fui ajeitar o computador, o fio estava no limite, pá, desligou tudo. Tive que reinicializar tudo de novo. Aí demora, né? Porque até que abra todos os arquivos, que faça não sei o quê, para poder entrar aqui de novo no StreamYard, para poder acessar vocês aí na nossa live da noite de hoje. Mas graças a Deus aqui estamos. Foram pequenos minutinhos, mas se Deus quiser, isso não vai nos atrapalhar, né? Então, que Jesus esteja conosco na noite de hoje, todos os seus emissários, todos os seus entes de luz, né? Seus espíritos fraternos, seus espíritos amigos, e que a gente esteja aqui hoje somente acompanhado dos bons espíritos para falarmos sobre amor, sobre a doutrina de Jesus, sobre tudo de bom, né? Hoje eu fui agraciada com algumas questões que a gente está lá arrumando a nossa sede nova do santuário, lá a casa onde nós vamos, né, para trabalhar, e eis que o nosso amigo que está indo lá, um dos nossos trabalhadores, ele olhou lá, mexendo nas coisas, colocando e tal, arrumou umas das macas num dos quartos lá, e isso, só de olhar a foto, de ver ali o nosso material já à disposição para o trabalho, gente, isso me encheu, bobagem, né? Uma coisa tão pequena, mas me encheu de imensa alegria, porque, olha, só Deus é para saber, só mesmo espiritualidade pode medir, mesurar esse nosso trabalho, nosso esforço, o esforço das pessoas para terem um espaço desse, para terem uma casa dessa, para instituir um santuário, poder atender, como sempre nós atendemos, centenas de pessoas todas as semanas, além dos tratamentos à distância. Então, assim, não é uma brincadeira, né? E é muito... E assim, a gente sabe o quanto que é difícil para nós fazer isso, e então o fato de que essa mudança, a gente poder olhar ali e ver já, né, algumas das marcas em ordem, ele ainda brincou, olha, já podemos atender aqui. Ai, me deu uma delícia, eu fiquei muito feliz. Bom, então, boa noite a todos, lembre-se dos tratamentos todas as segundas, terças, quartas e domingos, não deixe de fazer, enquanto estivermos nessa condição, os tratamentos à distância é o que temos, né, é o que temos para hoje. Então, não vamos perder essa oportunidade, né? E atenção, o pessoal aí, né, das regiões do Sul, Sudeste, aqui Centro-Oeste, que vamos, a partir de amanhã, né, enfrentar aí essa frente fria. Então, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, porque o frio, ele sempre é muito disponível, né, amorosamente, às viroses, aos vírus em geral, né? Bom, o que nós vamos falar hoje? É justamente sobre o que tem sido falado já há muitos anos, há muito tempo, dentro da comunidade espírita, fora da comunidade espírita. Tem gente que sabe o que é, entende bem, tem gente que só dá palpite sobre o que é essa tal dessa reforma planetária, desse momento que nós estamos passando. E se criou muito lá, muito trelelé em cima, muitas observações, muitas falsas verdades. Ah, não, é isso. E tudo baseado no que um disse, o que outro disse, o que um entendeu do que o outro falou, e nessa confusão acaba que o assunto ganhou umas proporções assim estranhas, sabe? E umas compreensões mais estranhas ainda. Então, hoje, nós vamos falar sobre isso à luz da doutrina espírita, tendo como base o livro A Gênese de Kardec, que fala sobre o que é essas questões que, quando são considerados os flagelos destruidores e os cataclismos sobre os mundos, né? E o que isso significa. Muito bem. É importante a gente entender por quê. Muitas vezes as pessoas falam assim, ai meu Deus do céu, vai vir aí uma reforma planetária e todo mundo que morrer vai embora. É que sim, virou como se fosse um fato, uma verdade, uma decisão peremptória. Pronto, desencarnou no meio do negócio, vai embora daqui. Não é assim, né, gente? É preciso a gente ter entendimento
desses fenômenos, do que são as migrações, as imigrações no planeta Terra dos espíritos, e entender também qual o motivo que a espiritualidade, dentro da justiça divina, qual o motivo que a espiritualidade tem para se permitir e ajudar com que essas coisas aconteçam, né? Então, a gente precisa entender primeiro o que é o nosso planeta, tá? Nós vivemos hoje num planeta de provas e expiações, com pés, 2 pés, não importa quantos pés, nem quanto dos nossos pés já adentramos o mundo regenerado, mas esse é o caminho. O caminho é sairmos de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado, onde o bem prevalecerá, onde haverão ainda provas a serem trabalhadas, não é? Algumas expiações a serem também trabalhadas, algumas senões da nossa vida, que são as consequências daquilo que nós já fizemos, que nós já construímos, que nós já instituímos, e que isso vai no nosso mundo futuro, não tem como. Então, essas coisas ainda acontecerão, nós ainda estaremos sob provações, sob expiações, porém, a diferença é que o bem prevalecerá ao mal, ou seja, o mal será retirado da Terra, o mal será apagado da Terra, o mal será extirpado do planeta Terra para que o bem prevaleça. Agora, o mal não é uma coisa que você pega, o mal não é uma coisa em si que você vai lá, tira, pega, vou pegar isso aqui, ó, isso aqui é o mal, viu? Eu apresento para vocês e vou tirar. Não, não é assim. O mal é consequência das nossas ações, dos nossos erros, dos nossos equívocos, da nossa forma de má compreensão, de ignorância, de má compreensão das leis naturais e divinas do mundo em que estamos, da nossa própria essência, de quem somos nós, de Deus, do mundo espiritual superior. Então, o mal vem, é a decorrência, é a consequência dos nossos erros, né? Então, o mal não é um ser em si, o mal não tem uma representação de um ser, o mal não é uma construção divina, pelo contrário, ele é uma construção humana. Então, nós erramos, a gente vai errando por aí afora, vai fazendo um monte de bobagem, né? Que é natural na nossa evolução, enfim, porque a gente precisa aprender, a gente aprende fazendo, acertando, errando, acertando, errando. E esse mal, então, como consequência das nossas ações, ela é de uma ação o quê? De uma ação consciente, de uma ação... que ação é essa que provoca o mal, né? Então, são as ações contrárias aos princípios das leis naturais divinas, fundamentalmente contrária à lei de amor, né? A lei de justiça, de caridade, de amor. Então, quanto mais a gente compreende isso, quanto mais a gente sabe que devemos ser bons, que devemos fazer o bem, que devemos pensar no próximo antes de pensarmos em nós mesmos, que devemos amar o nosso próximo como Jesus nos amou, que somos todos filhos do mesmo Pai, caminhando no mesmo processo, na estrada dolorida para todos nós, para evoluirmos, e que é importante reconhecer isso, reconhecer no outro o nosso irmão e agir pelo bem do outro, naturalmente, as nossas ações vão ficando mais próximas da lei de amor, de justiça e caridade, mais coerentes com essa lei, porque nós estamos praticando o bem, e por quanto o mal vai diminuindo, ele vai naturalmente diminuindo, porque as nossas ações equivocadas, as nossas ações contrárias a isso, vão sendo menores, porque a gente vai incorporando, introjetando o bem, a gente vai introjetando o amor, então o mal vai indo. Bom, muito bem. Então, é preciso entender que o mal, sendo isso, não é chegar e tirar um monte de gente e falar assim, não, agora o mal vai embora, assim, não, o mal vai embora porque a gente vai colocando mais bem nas nossas ações. Então, naturalmente, o mal vai, indo embora, ok? E aí, o que os espíritos falam? O que Kardec, através dos espíritos, lá na época da codificação, veio nos falar sobre isso? O que são essas migrações espirituais, né? Então, a gente tem migrações e imigrações de espíritos no próprio planeta Terra. Então, assim, cada vez que a gente desencarna, nós estamos emigrando. E cada vez que a gente encarna, nós estamos imigrando, tá? Então, essas emigrações e imigrações de espíritos ocorrem em centenas todos os dias.
saindo gente da matéria de retorno ao mundo espiritual e voltando gente do mundo espiritual de retorno a uma nova matéria. Isso é centenas, 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 todos os dias no planeta Terra. Então, nascer e morrer não é novidade, é algo tão natural quanto respirar, quanto para andar, colocar um pé na frente do outro. E isso acontece todos os dias, tá? Bom, precisamos fazer com que seja no nosso próprio planeta, porque como nós estamos falando, mesmo sendo um planeta de provas e expiações com os pés no mundo regenerado, nós ainda temos no nosso planeta algumas características de um planeta primitivo, de populações primitivas, de populações que gravitam na faixa da energia vibracional do mundo de provas e expiações, e já espíritos que já estão gravitando na faixa vibracional de mundo regenerado. Então, isso significa que a gente precisa conviver. Esses grupos, esses espíritos precisam conviver em harmonia num único orbe, porque uns aprendem com os outros. Então, os mais atrasados aprendem moralmente e intelectualmente com aqueles mais adiantados. Então, às vezes, uma determinada sociedade ou comunidade tem um maior desenvolvimento intelectual e um desenvolvimento moral menor, e uma outra comunidade tem um desenvolvimento moral maior e uma tecnologia ainda um pouquinho mais atrasada. Então, esses processos vão se comungando, eles vão se comunicando o tempo todo, e isso vai fazer com que a população como um todo, o orbe como um todo, evolua, porque uns vão ajudando outros, uns vão puxando outros. Só que de tempos em tempos, que a natureza é assim que se processa, não é? E aí entra uma observação muito interessante dos espíritos, que a gente vai falar mais à frente, é que é necessário, às vezes, também, e ocorre também, de algumas grandes levas de espíritos saírem do orbe. Eles vão fazer uma emigração para fora do orbe, como às vezes tem as imigrações de espíritos vindos de outros orbes para o planeta Terra. E nós temos aqui na Terra um grande exemplo disso, uma grande história, que foram os capelinos, os espíritos vindos de Capela, né, que lá na época da Terra totalmente primitiva, onde a população humana da Terra, a população terrena, era muito primitiva, muito atrasada, e não tinha a mínima condição ainda de desenvolver por si só, sem parâmetro, as tecnologias necessárias à nossa evolução. E aí, então, os capelinos, aqueles que ao saírem do seu planeta, que não estavam mais acompanhando o desenvolvimento coletivo, moralmente falando, daquele planeta, mas que detinham um grande desenvolvimento tecnológico, ou seja, um saber. Então, eles vieram para cá, trouxeram o seu saber, permaneceram muito tempo na espiritualidade do planeta Terra para se adaptarem a esse planeta, para conhecerem as leis, a ciência, a forma de ser deste planeta, e aí então começaram as suas imigrações carnais, as suas imigrações corpóreas, e então vindo à Terra, vindo à matéria, já estando na Terra, mas vindo à matéria, trouxeram então com isso o conhecimento tecnológico, e foram os grandes pulos de evolução do nosso planeta, porque precisava, o que aqui estavam, ter uma referência. Então, eles vinham, o conhecimento não se perde, não interessa para onde o espírito vai, ele leva o conhecimento, e ele aprende a adaptar esse conhecimento que ele tem às leis e às ciências daquele mundo em que ele foi. Então, uma vez que eles se adaptaram, encarnando, eles então passam a aplicar o conhecimento tecnológico, e trouxe para a Terra grandes avanços, né? Alguns retornaram, muitos dezenas de séculos depois, para a Capela, e outros permanecem aqui até hoje e já são considerados espíritos da Terra. Aí Kardec nos diz assim, né, que em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, essas imigrações e imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis, tá? Então, é o que a gente fala dos momentos onde temos as grandes desencarnes coletivos. Aí ele diz assim, deve-se, portanto, considerar os flagelos destruidores ou os cataclismos
como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovação da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Então, vamos entender aqui que isso a gente está falando tudo isso por quê? Porque na cabeça das pessoas ficou, talvez pela má compreensão, pela má explicação, que os desencarnes coletivos nesse momento de reforma planetária, obrigatoriamente todos esses espíritos estavam indo embora. Não, não é isso. Nós temos na Terra, como nós falamos, espíritos de toda categoria, espíritos da primitividade até espíritos onde o bem prevalece em todos os seus pensamentos, em todas as suas ações. Então, o que precisa acontecer? Por que acontece isso? Né? Qual é a ciência para fazer isso? Existe, nós somos espíritos da Terra. Nós somos chamados a população espiritual da Terra, que tem um tanto X que está no mundo espiritual e um tanto X que está encarnado. Daqui a pouco, esse tanto X que está encarnado, parte desse tanto X, como a gente falou, desencarna, vai para o mundo espiritual e parte do tanto X que está lá vem para cá. E a gente fica nesse vai e vem. Não só nós que vamos indo, como espíritos vão, espíritos voltam. A Terra está sempre renovando a população encarnada nela, tá? Isso significa o quê? Que quando uma leva grande de espíritos, num grande cataclismo, numa tsunami, numa inundação, numa pandemia, desencarna, eles retornam ao mundo espiritual e vão para os seus novos caminhos de aprendizado. Então, eles vão no mundo espiritual, como todos nós vamos o tempo todo, para aprender. Vão reaprender algumas coisas, vão passar por um processo de aprendizado grande, e vai vir, então, eles estão abrindo espaço. Gente, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, a Terra tem um limite de tolerância de ocupação de espíritos encarnados. Então, precisando vir. Então, o que é a reforma planetária para a gente entender? Como a gente precisa ter mais espíritos encarnados com características de renovação, ou seja, onde o bem prevalece, então é necessário que levas e levas de espíritos que ainda estão duvidosos, que ainda estão reticentes, saiam, voltem para a espiritualidade, para aprenderem e abrem espaço para a chegada de espíritos que estão lá, que já passaram para o aprendizado, que já frequentaram N mil escolas lá em cima e estão vindo mais renovados, mais revigorados, mais adiantados moralmente dentro do próprio planeta, dentro da própria estrutura espiritual do planeta. Então, somos nós espíritos da Terra. Então, reencarnando, abre um grande espaço, reencarna uma grande quantidade de espíritos mais renovados, mais preparados, mais adiantados moralmente, tecnologicamente, e isso cria o quê? O impulso à evolução do conjunto, que é o todo, nós, o planeta, né? O todo, a comunidade toda, o planeta como um todo. E aí fomenta o desenvolvimento. Mas como Kardec fala, os espíritos já explicaram, às vezes, essa leva que sai, ela está com tanta dificuldade, e vamos entender que hoje temos, sim, espíritos migrando para fora do planeta, temos, mas são aqueles que estão lá e que não tinham nem mais chance encarnatória, eles não tinham mais condição nem de encarnar aqui, tamanha a densidade da sua estrutura espiritual, espíritos que ainda estavam se mantendo ainda em formas perispirituais animalescas, reptilianas, enfim, espíritos que estavam muito moralmente atrás, ainda muito presos ao sentimento do mal, do egoísmo, do egocentrismo, de uma forma tal que não conseguiam nem mais encarnar. Esses espíritos não conseguiam encarnação, porque a estrutura vibracional era tal diferente do mínimo que a Terra estava tolerando para encarnar, esses espíritos estão indo como os capelinos vieram para cá. Estão indo para orbes muito mais primitivos, muito mais atrasados, onde lá eles serão aqueles que fomentarão o desenvolvimento
tecnológico que leva ao desenvolvimento moral, onde eles vão aprender ao desenvolvimento moral. Então, esse momento nosso na Terra é simplesmente isso, essa renovação que eles falam do sistema da Terra, esse momento da transformação do nosso planeta, do nosso orbe, é porque a gente precisa catapultar, a gente precisa injetar desenvolvimento moral, a gente precisa injetar condição de evolução para atingir esse estado regenerado, que é onde o bem prevalece no todo, porque o bem prevalece nas atitudes individuais, ou seja, nós seremos espíritos mais fadados ao bem, à prática do bem, do que não. E teremos provas, como falamos, teremos ainda expiações, é claro, porque a gente já fez muita coisa, a gente precisa responder isso, né? Assumir as consequências e responder, mas o bem prevalece. Então, aqueles espíritos que estão provando dificuldade para isso, que não estão conseguindo, que estão com muita dificuldade, que estão muito reticentes, estão voltando à pátria espiritual, lá vão tomar uma injeção, digamos assim, né, de ensino, de estudo, de preparação, de processos para reaprendizado, para entendimento de si mesmos, para observar as suas próprias tendências, vão rever as suas estruturas, as suas decisões, as suas atitudes, os seus pensamentos, para quando voltarem melhor, mais evoluídos, para conseguirem manter, então, esse processo. Então, como diz Kardec, é verdade, então, que há destruição de grande número de corpos nessas catástrofes, mas não há destruição dos espíritos, porque são somente as vestimentas corporais que se rasgam, né? E aí, então, uma vez que esses espíritos mudam de plano, eles vão ter uma nova visão, um novo processo, e vão vir para cá aqueles que já passaram por isso, por essa renovação, por esse empuxo, por essa pressão da evolução, do desenvolvimento, e estão vindo, então, espíritos mais preparados, melhores e mais evoluídos. E todos nós, espíritos da Terra, né? E isso é que é importante a gente entender. Então, os grandes desencarnes, os desencarnes coletivos, através de grandes catástrofes, de grandes flagelos destruidores, têm por função divina fazer isso. Não dá para levar 2 ou 3 que não tem mais tempo. Vai levar 100 mil, 3 mil, 100 mil, e aí vai entrar isso aí. Vai entrar 2 mil, 3 mil, 100 mil num grau de evolução mais elevado para poder empurrar a evolução, né? Então, eles vão, como se coloca assim, puxando aquele peso, aquela corda, eles vão para poder a gente evoluir, né? Então, quanto mais bem prevalece, melhor prevalece no indivíduo, prevalece no todo, porque o todo é a consequência dos indivíduos, né, da soma de nós indivíduos, e a evolução do planeta é isso. O planeta evolui, o planeta avança, porque a sua população planetária, os seus espíritos estão avançando, os seus espíritos estão evoluindo. Então, evolui 1, 10, 1000, 100 mil, 1 milhão, 9 bilhões de pessoas, né? E aí, é isso. Então, há tempos em tempos, faz-se esse remanejamento de forma mais ostensiva, mais rápida, né? Mais célere, para que possa também ser mais rápido e mais célere o desenvolvimento, né? E é preciso, então, a gente entender isso, porque muitas pessoas estão preocupadas, as pessoas chegam até a perguntar, as pessoas estão morrendo nessa pandemia, estão indo embora do planeta. Eu falei, não, gente, não. Elas estão morrendo porque faz parte do projeto encarnatório, do projeto encarnatório daquele espírito, e eles estão cedendo lugar para que outros venham para a gente fomentar o desenvolvimento. Então, mais à frente, outros irão e outros virão. E todos nós, inequivocavelmente, iremos e voltaremos um outro momento depois melhores e mais evoluídos, mais preparados. Pelo menos isso a gente espera, e a gente tem que fazer por onde, e esse é o nosso papel, é fazer por onde, para que a gente não entre nessa leva daqueles que vão embora porque não conseguiram ser melhores, né?
Então, a gente tem que entender que aqui, na população da Terra, existem várias categorias de espíritos, né? Ainda existem espíritos muito primitivos, moralmente muito atrasados, espíritos muito reticentes ao mal, espíritos muito ruins. Então, esses espíritos ruins, né, precisam encontrar o seu lugar, né? Se a Terra se dispõe a essa evolução para se tornar um mundo regenerado, um mundo melhor, um mundo onde o bem prevalece, aquele que ama o mal, gosta do mal, pratica o mal conscientemente porque é orgulhoso, vaidoso e é mal, esse não tem lugar. Esse vai ter que procurar uma outra casa, né? Uma outra casa para habitar. E aí, disse lá André Luiz, começo do século passado, lá na obra que ele publicou junto com Chico, que fala que os umbrais estavam quase vazios, né? Que se quisesse achar um espírito umbralino, eles estavam todos encarnados. Ou seja, estamos todos nós passando pelaquela experiência. Vamos embora, meu filho, vamos ver se você sai vitorioso disso aí, porque a gente vai precisar que vocês fiquem melhores, vocês vão ter que adquirir o bem, vocês vão ter que optar por o bem em algum momento. Então, vamos embora, acelera isso aí, acelera, vamos, porque é o que a gente está precisando. E aí a gente sabe que aqueles que estão lá no fundo dos umbrais, em condições péssimas, como bem diz naquele livro, O Abismo, aí sim, esses espíritos que não conseguem mesmo nem condição encarnatória na Terra, esses realmente estão indo. Uma vez que as entidades superiores coordenadoras do nosso planeta, as entidades crísticas do nosso planeta, entraram em acordo com as entidades coordenadoras de outros planetas para receberem esses irmãos da Terra, que serão agora irmãos de um outro planeta, de um outro orbe, onde ajudarão o desenvolvimento tecnológico e será para eles a oportunidade do desenvolvimento moral, né? Bom, então, assim, continua Kardec dizendo isso. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e, por conseguinte, no estado social das nações nas quais elas ocorrem. E isso é interessante a gente observar mesmo. Observem muito bem isso. Todos os países, sociedades, civilizações que sofreram grandes catástrofes, grandes calamidades, grandes processos, renasceram, são fênixes, né? Renasceram daquelas cinzas melhores. Os países, a sua população, a estrutura, foi tudo muito melhor. Hoje a gente tem tanta coisa no nosso mundo, digamos assim, que a gente faz uso diário de tecnologia, de coisas que foram desenvolvidas em momento de grandes problemas, desenvolvidas durante guerras, desenvolvidas durante grandes calamidades que precisavam serem feitas, e aí vem todo um desenvolvimento na área da indústria dos alimentos, na indústria automobilística, na indústria de construção, nas pesquisas científicas laboratoriais para a saúde, para formação de descobrimento e elaboração de medicamentos. Tudo isso foram saltos dados pós grandes calamidades, né? Porque a calamidade por si só ensina. Ensina porque não tem uma pessoa que seja boa ou minimamente boa, que diante de uma calamidade não se compadeça e não corra para ajudar, para resolver, para buscar ajudar, para buscar resolver. E isso acontece como um todo. Então, a sociedade, ela cresce, o planeta cresce diante dessas estruturas. E não é frieza falar isso. Por quê? Porque, mais uma vez, vamos repetir as palavras dos próprios espíritos, que dizem: o que perece é o corpo material e não o espírito. O espírito passa, ele desencarna, ele sabe disso. Ele sabe que ele vai se pôr a esse papel, que ele vai para lá, ele está ajudando a fomentar esse progresso e ele vai retornar a hora que ele tiver que retornar, do jeito que tiver que retornar, né? Então, como todos nós fazemos isso sempre, né? De tempos em tempos a gente vai e depois a gente volta, né? E então é interessante ver, não só porque a tecnologia dá um pulo, um salto gigantesco, como dá um salto gigantesco a discussão ética que sai, que brota da dor, do sangue nessas calamidades. Aí vem a discussão ética, né?
isso dá, isso pode, isso não pode mais, isso é lícito que seja feito, não é, o que a gente precisa fazer como sociedade. Então, essas questões, essas discussões vão transformando a sociedade, e a sociedade cresce, e a sociedade evolui, porque evoluímos nós, o indivíduo, né? Então, é importante a gente ver isso, porque é o momento exato que nós estamos agora, nós estamos muito compadecidos, muito tristes diante, né, de tantas coisas, de tantos desencarnes, de tantas, a gente fala assim, quantas vidas estão indo, não é? Quantas coisas estão acontecendo, quantas dores dentro das famílias, nos lares, na própria Terra. A Terra hoje tem uma psicosfera desse sofrimento, porque é uma calamidade global, ela não é uma calamidade de um país, numa determinada região, com um determinado povo, não é? Ela é global, todos nós. E ela, para cada povo, para cada situação, para cada nação, ela tem uma característica própria daquele povo, daquela nação, para o aprendizado daquela sociedade, daquela comunidade, daquele povo, naquele local, naquela união, naquela nação que ele está, né? Então, infelizmente, a gente tem visto muitas coisas tristes, mas o importante, gente, veja, embora doa o nosso coração, porque cada vez que eu leio coisas, que eu vejo coisas, eu falo, meu Deus do céu, não me deixa perder a fé na humanidade. Não me deixe nascer esse sentimento de mágoa, esse sentimento de descrença, esse sentimento, às vezes, até de raiva, quando a gente vê determinadas coisas. Eu sempre peço isso, porque eu sei que pessoas que estão sendo hoje cruéis, que estão expondo a sua crueldade, que estão expondo a sua maldade, elas estão fazendo-nos um enorme favor, porque elas estão mostrando quem elas são. E assim a gente sabe que essas pessoas, neste mundo regenerado, não terão lugar. E que essas pessoas, se não mudarem agora, na oportunidade encarnatória, vão sofrer em dobro, em triplo, para conseguirem, no mundo espiritual, avançar para essa evolução. E muitos talvez nem consigam, e serão, então, expurgados da nossa nação planetária, da nossa Terra, planeta mãe, que nos abriga, que nos colhe, né? E que está conosco sempre. Então, é isso, meus amados, meus amores. Desculpa aí os minutos de atraso, em função da minha burrada. Totalmente burrada, eu puxei com muita força o computador e pá, desligou. Então, mas enfim, nós estamos aqui, conseguimos conversar, conseguimos falar. Vamos rezar muito por todas essas pessoas que estão sofrendo hoje, por pessoas que estão sofrendo pela indignação, por pessoas que estão sendo os agentes da indignação alheia, porque esses coitados, meu Deus do céu, só compaixão divina. E como Jesus disse, que cabe a nós, espíritas, romper com a impiedade, então cabe a nós, espíritas, termos compaixão por todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, não vamos deixar os sentimentos ruins tomarem conta dos nossos corações diante de tanta atrocidade, de tanta coisa feia, ruim que a gente está vendo. Vamos entender que no frigir disso tudo, que quando isso tudo acabar, sobrará o melhor. E a gente possa absorver esse bom, esse melhor, que é um mundo para o bem, pelo bem, no bem e para Deus e para Jesus. Que eles então nos protejam e se mantenham junto a nós, porque estamos precisando de sentir aquela força de Jesus em nós. A gente precisa sentir que Ele realmente está conosco, porque está difícil, está, mas somos capazes de vencer nessa jornada. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Jesus que proteja e ampare a todos os seus filhos, aos indignados e aos rudes, aos maus, a essas pessoas que não conseguem trazer para dentro dos seus corações a compaixão, a paz e a indulgência.
que se apiede, Jesus, dessas pessoas, porque o caminho é tão difícil. Se amando o caminho já é tortuoso, não amando o caminho é quase impossível. Que elas então façam uma escolha melhor, que escolham serem melhores enquanto é tempo, e que nós, de nossa parte, que estamos vendo, acompanhando e vivenciando toda essa experiência, que sejamos agraciados com a mão do Criador junto conosco, com o sorriso de Jesus junto a nós, nos ensejando ao caminho do bem, mesmo que esse caminho seja de pedras muito difíceis, mas nós temos condições de passar. Nós estamos honrosamente colocando os nossos pés no mundo regenerado. Estamos sendo, porquanto, os artífices dessa transformação. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos encarnados aqui, neste momento. Obrigado, Jesus, por termos nos escolhido lá atrás para sermos os teus espíritos no planeta Terra. E assim agradecidos a Ti, ó Mestre, e a Deus, nosso Pai, encerramos a nossa conversa da noite de hoje, rogando a todos que não se esqueçam dos nossos tratamentos, absorvam esse favor, esse benefício que a espiritualidade tem nos dado. Vamos juntar-nos em prece, em oração, toda segunda, toda terça, toda quarta e todo domingo, às 8 da noite, para que juntos, em oração, possamos ajudar-nos a todos nós, nesse planeta amado e querido, para que essa regeneração se estabeleça e que a gente viva a alegria no porvir, como resultado da nossa própria ação. Que Jesus nos ampare, nos ilumine hoje sempre. Que assim seja. Boa noite, meus amores. Fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem com os anjos, fiquem em casa. E mantenham sempre o perdão dos corações. Perdoe a todos esses equivocados, porque eles não sabem o que fazem. E saberão depois assumir as consequências do que estão fazendo. Beijos, amores. Bye, bye. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Aqui no nosso canalzinho do Face, que também ficará depois se reproduzindo, sendo reproduzido no nosso YouTube e no nosso Instagram, ok? Beijos. É sempre esse Caminho do Bem e tem uma terminação lá, mas é fácil de achar. Esse é Caminho do Bem com as terminações de cada canal, né? Beijos.